E aí, pessoal, bora estudar Química? Aqui quem fala é o professor Bruno. A gente continua com a aula de Físico-Química, abordando agora propriedade dos gases. Bom, vamos primeiro revisar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, para que a gente consiga entender por que, os gases têm as propriedades que eles têm. Basicamente, pessoal, a matéria tem três estados físicos, certo? Que é o estado sólido, líquido e gasoso. E o estado físico, ele basicamente está relacionado com o comportamento das moléculas que o compõem, ok? Se eu pensar na água, por exemplo, um cubo de gelo, é água no estado sólido, as moléculas da água, elas estão elas estão retidas no retículo cristalino, elas estão muito próximas uma da outra, e elas têm pouco movimento, elas fazem no máximo um movimento oscilatório de vibração, certo? Isso faz com que ela tenha um formato específico, uma forma específica e um volume específico. Já no estado líquido, parte dessa interação, as moléculas estão mais separadas, mas ainda não estão descoladas uma da outra. Então você tem aquele estado ali com efeito, onde ela escorre. Aí isso é que vai dar uma fluidez para a água, fazendo com que ela não tenha mais a necessidade de ficar retida numa forma, mas ainda mantenha um volume específico. No estado líquido, normalmente você vai observar mais as interações intermoleculares, certo? Que vai acontecer entre as moléculas. Especificamente para a água, a gente vai ver a interação do tipo de ponte de hidrogênio, que é dessa ligação aqui entre a água, o oxigênio da água de uma molécula e o hidrogênio de outra molécula de água. Esse tipo de interação, especificamente para a água, é que faz com que ela exista no estado líquido da temperatura ambiente. Se eu continuo no aumento de temperatura, ainda pegando a água como exemplo, ela passa para o estado gasoso e o estado de vapor. Bom, no estado gasoso, que a gente vai abordar mais para frente, eu não tenho praticamente mais interação entre as moléculas. Elas estão completamente dissociadas de si e se movem com liberdade. É o que dá aquelas propriedades, ela não tem nem forma nem volume definido. Ou seja, o gás ele vai ocupar todo o espaço em que ele se encontra. Se você coloca 1 litro de gás numa garrafa, ela vai ocupar todo o espaço da garrafa, certo? Nem tem que expandir de volume. E isso aqui, como nós já sabemos, os processos de mudança eles têm nome, certo? Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, eu chamo esse processo de mudança de fusão. Do estado líquido para o gasoso, eu chamo esse processo de evaporação ou ebulição. A diferença dos nomes é que a ebulição ela está relacionada com a pressão de vapor, certo? Quando é que um líquido vai ebulir? Quando a pressão de vapor desse líquido for igual à pressão atmosférica, certo? À medida que você aquece um líquido, a sua pressão de vapor aumenta. Quando você iguala a pressão de vapor com a pressão atmosférica, esse líquido entra em ebulição. Qualquer tipo de perda, transformação do estado líquido para o gasoso antes dessa igualdade, por exemplo, se a pressão de vapor for menor que a pressão atmosférica, mas ainda assim nós observamos evaporação, transformação do sistema líquido para o gasoso, eu chamo esse fenômeno de evaporação, ok? Quando eu transformo algo do estado gasoso para o estado líquido, eu chamo de liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Outro fenômeno que acontece normalmente com o gelo seco é quando eu faço uma transformação direta entre o estado sólido e o estado gasoso, certo? Tanto do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido, eu chamo esse processo de sublimação. Aqui o exemplo que eu posso dar para vocês é a questão do gelo seco, aquela fumacinha de festa. Você congela gás carbônico, certo? Você consegue colocar ele numa temperatura muito baixa, ele não passa pelo estado líquido, ele passa direto para o estado sólido. E se você expõe esse gelo, certo? O pessoal chama de gelo seco. Na temperatura ambiente, ele sublima, ele vai do estado sólido para o estado gasoso. Pessoal, uma das propriedades dos gases é a compressibilidade, que é basicamente a capacidade que o gás tem de se comprimir e expandir, certo? O que é compressão e expansão? É a capacidade de reduzir de volume e aumentar o volume, certo? Uma das propriedades dos gases é que ele ocupe todo o espaço em que ele está, ok? Ou seja, se eu tenho um pistão de 2 litros, ele vai ocupar os 2 litros. Se eu reduzo esse volume para 1 litro, ele vai ocupar somente 1 litro.
Isso vai acontecer em função da distância entre as moléculas, certo? Essas distâncias são tão elevadas que permitem que elas se aproximem sem necessariamente mudar de estado físico, sem passar para o meio líquido, por exemplo, para o estado líquido, por exemplo. Isso é possível em sistemas gasosos. No estado líquido, isso não vai acontecer, certo? Por quê? Porque os líquidos são incompressíveis. Eu tenho interações intermoleculares que não permitem que essas moléculas se aproximem mais ainda uma da outra. Bom, outra propriedade deles é que eles possuem forma e volume indefinidos. Por exemplo, se eu pegar aqui o gás, colocar ele num vidro circular, ele vai ocupar todo o círculo; no vidro triangular, ele vai ocupar todo o triângulo; no vidro quadrado, ele vai ocupar todo o quadrado, certo? Ou seja, ele adquire a forma em que ele está contido, ok? Isso se eu preencher totalmente. E ele vai preencher todo o espaço, independente da quantidade de gás que eu coloque dentro dos recipientes. O estado líquido já é um pouco diferente. Se eu, por exemplo, preencher somente pela metade as formas, o líquido vai adquirir a forma. Ele tem uma forma indefinida, ele se adequa ao recipiente que ele está dentro, mas o volume não. O volume ele é fixo, certo? Ou seja, se aqui eu estou falando de adicionei 1 litro de alguma substância líquida, ela vai ter 1 litro independente da forma. Ela não consegue ocupar todo o espaço. Já no sistema gasoso, se esse sistema tem 2 litros, esse sistema tem 3 litros, esse sistema tem 4 litros de volume, o gás vai ocupar os 2 litros, os 3 litros e os 4 litros. Outra propriedade dos gases é a capacidade de mistura. Os gases se misturam muito facilmente, certo? Se eu colocar o gás A junto com o gás B no mesmo recipiente, eles vão se misturar quase que imediatamente. E uma coisa importante, os gases sempre formam misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? É uma mistura que possui a mesma composição em todas as regiões dela. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar uma amostra aqui, um pedacinho, eu vou ver o gás A e eu vou ver o gás B. Se eu pegar outra amostra bem aqui, eu vou ver o gás A e eu vou ver o gás B. A mistura dos dois. Em um sistema heterogêneo isso não acontece. Ok? Um exemplo bacana disso é a fumaça. Quando você observa a fumaça é basicamente gás, certo? À medida que a fumaça vai subindo, ela vai se dispersando, ela vai ficando mais clara. Isso por quê? Porque ela está se misturando com o gás atmosférico. Outro exemplo bacana é o nosso ar, é o ar que nós respiramos. Se você não considerar São Paulo, que é cheio de fuligem, normalmente o ar é transparente. Ele é basicamente argônio, nitrogênio e oxigênio. E você não percebe diferença nas fases do ar atmosférico, ou seja, é uma mistura homogênea também. A propriedade dos gases é o processo, a capacidade de se difundir e de se efudir. Processos de difusão e efusão. Bom, o que é esse processo de difusão? Pessoal, a difusão dos gases ela é definida como um movimento espontâneo de um gás através do outro, certo? Se a gente pegar essa figura aqui eu estou com os gases isolados, livres, se mexendo. Se eu retiro essa divisão que está impedindo os gases de se misturarem, eles vão espontaneamente começar a se misturar, a se difundir um pelo outro, ok? Como é que eu posso observar isso na vida real? Bom, você estiver numa sala e alguém xiringar um perfume, certo? Apertar lá o gatilho de um perfume, pouco tempo depois você vai sentir o cheiro do perfume. Por quê? Porque o gás vai se difundir pelo gás da atmosfera que vai chegar no seu nariz, certo? Uma coisa interessante que a gente vai abordar mais no outro slide é que quanto maior a densidade do gás, menor será a velocidade de difusão do mesmo. Como assim? Quanto mais denso, certo? Quanto mais pesado for o gás, mais lentamente ele vai se mover, vai se difundir no ambiente. E o processo de difusão, ele é uma difusão diferenciada, um tipo específico de difusão. Em vez do gás se permear pelo meio de outros gases, é quando ele passa por poros, certo? Ou pequenos orifícios. O gás vai atravessar os poros de uma substância, ou pequenos orifícios, certo? Esse é o processo de efusão gasosa.
Onde é que eu visualizo isso? Nos balões de gás hélio, por exemplo. Se você encher um balão de gás hélio e deixar ele quietinho, ele vai secando com o tempo. E acredite, ele não está vazando aqui por onde está amarrado. Ele está ultrapassando os poros da borracha do balão. Ou seja, o gás está se efudindo pelos poros. Ok? Então, basicamente, a difusão, eu vou pensar como ela está acontecendo entre gases, certo? Ele se difunde entre gases. E a efusão é uma difusão que vai acontecer entre poros, ok? Bom, cientista que estudou bastante esses processos de fusão e difusão, que foi Graham, certo? O que ele percebeu? Que a velocidade de fusão e efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade, certo? É basicamente isso aqui. Quanto mais denso, menor a sua velocidade. Quando a gente relaciona dois gases, eu posso escrever isso aqui, ó. A velocidade do gás 1 dividido pela velocidade do gás 2, a razão entre a velocidade do gás 1 e gás 2 é igual a raiz quadrada da razão do inverso das suas densidades. Isso ficou complicado, né? Basicamente, a velocidade do gás 1 vai ser igual inversamente proporcional à densidade desse gás, e a velocidade do gás 2 vai ser inversamente proporcional à densidade dele, a raiz quadrada disso tudo. Bom, essa relação ela só é válida quando os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, porque os gases têm que estar no mesmo ambiente, não mistura. O que leva a outra conclusão, que é qual? Se você considerar a energia cinética dos gases, já que eu estou falando de mesma temperatura e pressão, eu posso escrever que a relação entre as densidades dos dois gases são iguais à relação entre suas massas moleculares. Eu posso escrever agora essa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula é bacana porque eu consigo associar a velocidade de difusão de um gás com a sua massa molecular, que é um parâmetro muito mais acessível do que a densidade. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer um exercício de revisão, principalmente sobre a aplicação da lei de Graham e difusão e efusão, certo? Essa questão de Mackenzie fala o seguinte, ó, a velocidade de difusão do gás hidrogênio é de 27 km por minuto, em determinadas condições de pressão e temperatura das massas atômicas dos gases. Nas mesmas condições, a velocidade de difusão do gás oxigênio em km por hora é de... Bom, e que eu tenho que usar duas habilidades. Uma delas é a aplicação da lei de Graham, entender o que é o conceito de difusão e efusão e saber usar a fórmula. E a outra é a conversão de unidade, porque aqui eu estou em minuto e aqui eu estou em hora. Então eu tenho que converter essa unidade no final somente para poder achar o valor correto. Bom, qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula da lei de Graham. Velocidade do gás 2 dividido pela velocidade do gás 1, tanto faz, tá bom? Qual é o gás? Igual a raiz quadrada da velocidade do gás, da massa molar do gás 1 dividido pela massa molar do gás 2. Substituindo os valores, ó, eu vou dizer que o meu gás 2 é o hidrogênio, 27 dividido pela velocidade do gás 1 vai ser igual a raiz quadrada de... Bom, pessoal, aqui eu tenho que lembrar que é o inverso, tá bom? Preste atenção, se a velocidade do gás 1 está aqui embaixo, aqui eu vou colocar a massa molar do gás 1. Se a velocidade do gás 2 está aqui em cima, aqui eu vou colocar a massa molar do gás 2. Se eu decidir que aqui em cima vai ser o gás hidrogênio, que aqui está dizendo que é 27 km por minuto, eu tenho que colocar a massa molecular do gás hidrogênio aqui embaixo, certo? Que é o valor de 2. Por que é 2? Olha aqui, ó, massa molecular do hidrogênio é 1, mas o gás hidrogênio não é H2, certo? Então é 2 vezes 1. E o oxigênio, mesma coisa, O2. Cada molécula está dizendo que é 16, então é 2 vezes 16. Aqui no caso vai dar 2, né? E aqui vai dar 32. Certo? Então aqui vai ficar 32. Beleza, então. Bom, continuando. Deixa eu vir para cá. Se eu aplicar ao quadrado dos dois lados da equação, se eu levar os dois lados da equação ao quadrado, eu consigo remover essa raiz quadrada.
Então eu vou ficar com isso aqui, ó, 27 ao quadrado dividido por V1 igual 32 dividido por 16. Desculpa, 32 dividido por 2. 32 dividido por 2. Porque eu estou começando isso aqui, ó, quadrado com a raiz quadrada. Aqui, pessoal, 27 ao quadrado dá 729. Vocês podem fazer na calculadora. E aqui vai dar 16. Reorganizando essa equação, eu vou encontrar o quê? Que V1 vai ser 729 dividido por 16, que vai dar igual 45,5 quilômetros por minuto. Por que quilômetros por minuto? Porque eu utilizei 27, que está em quilômetros por minuto. Então, o meu resultado vai ser em quilômetros por minuto. A gente já observa que ela é bem mais devagar. Mas eu preciso passar para quilômetros por hora. Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, uma hora tem quantos minutos? 60. Uma hora vai ter 60 minutos. Certo? Então, na segunda etapa do exercício, eu vou ter que pegar 45,5, que é a velocidade que esse gás vai se difundir em quilômetros por minuto, e multiplicar por 60. Pensa aí, se ele anda, se desloca 45,5 km em um minuto, quantos minutos ele vai se deslocar em uma hora? 60 minutos. Então esse valor vezes 60, que vai dar 405 quilômetros por hora, certo? Ou seja, é o item C, a resposta. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, ok? Bom, outro exercício ainda sobre difusão. E te pergunta, qual alternativa indica corretamente a ordem crescente de velocidade de fusão dos gases relacionados? E te dá a massa atômica dos elementos e te dá uma sequência de gases, certo? Bom, ele está te perguntando qual é a velocidade de fusão, qual deles é mais, você coloca em ordem crescente, né, do menor para o maior, do gás hélio, do gás metano, que é o famoso gás do pântano, o oxigênio, o sulfeto de hidrogênio e a amônia. Pessoal, basicamente temos que saber a massa molecular deles e lembrar da relação. Quanto maior a massa molecular, mais lento é a efusão ou difusão. Então, a massa do hélio é 4, certo? Já que ele é monoatômico. A massa do gás metano, eu tenho que pegar o oxigênio e somar com 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Ok? Que vai dar 16. O oxigênio é 2 vezes a massa dele, que é 16, que vai dar 32. O sulfeto de hidrogênio é 2 vezes 1, tem 2 átomos de hidrogênio, mais a massa molecular do próprio enxofre, que é 32. Isso aqui vai dar 34. E a amônia, a massa molecular do nitrogênio, mais 3 vezes 1, 3 átomos de hidrogênio, isso aqui vai dar 17. Bom, como eu tenho os valores já, é só colocar numa ordem crescente, a gente numera e depois organiza, certo? Então, o mais pesado vai ser o mais lento. Como ele quer em ordem crescente de velocidade, ó, ordem crescente, então vai ser do mais lento para o mais rápido. Okay? Então, o maior vai ser o mais lento, então esse cara aqui vai ser o mais lento. O segundo é o oxigênio. O terceiro é a amônia. O quarto é o metano. E o mais rápido de todos é o hélio, certo? Então, qual vai ser a sequência? O item certo vai ser aquele que o primeiro gás vai ser H2S. Aqui, ó. O segundo vai ser o oxigênio. O terceiro vai ser a amônia. O quarto vai ser o metano. E o quinto vai ser o hélio. Aqui. O item E. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, curte, compartilha e deixa o like no vídeo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.